hoje. E eu ali sentado e pensava o seguinte: enquanto o filme transcorria, eu pensava como nós amamos o Senhor Jesus Cristo. Tanto Ele fez por nós, tudo Ele fez por nós, morrendo naquela cruz, e como nós o amamos pouco. A gente tem que orar ao Senhor e dizer: Senhor, me ensina a amar mais o Senhor Jesus Cristo, amar mais a Ti. Vamos abrir nossas Bíblias, Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a última parte. Coríntios, Novo Testamento, capítulo 5, versículo 7, parece que é a parte C do versículo, a última parte. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. É uma tradução que fala: Cristo, nosso Cordeiro Pascual. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vários estudiosos da Bíblia dizem o seguinte: a pessoa central do Antigo Testamento e também do Novo é Jesus. Ele é a pessoa proeminente, central. A pessoa que, quando nós lemos a Bíblia com uma certa calma e reverência, a pessoa tem salto aos nossos olhos. No Antigo Testamento diz que havia tipo, sombra e símbolo da pessoa de Cristo. O Cordeiro era um símbolo da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente lê o capítulo 12 de Êxodo, de 1 a 27, que fala da primeira Páscoa que foi dos judeus celebrada, e todas as demais Páscoas que a gente tem registrado na Bíblia, a pessoa do Cordeiro é proeminente. Não tem como ignorar. Primeiro, a Bíblia fala que ele deveria ter 1 ano. Diz que tinha que ser um animal perfeito. Não podia ter nenhuma quebradura, não podia ser roncone, não podia ter sido nenhum osso quebrado. Tinha que ser de uma só cor, não podia ser um animal malhado, né? Ou 2, 3 cores, não podia. Ele era separado num determinado lugar, determinado dispositivo curral, e ele era examinado durante 4 dias. Os sacrificadores examinavam aquele animal durante 4 dias, para ver se ele não tinha realmente defeito nenhum. E depois disso, então, ele era sacrificado. O seu sangue era aspergido, servia para aspergir o altar. No caso da primeira ceia, primeira Páscoa, desculpa, aspergia-se com aquele sangue os umbrais das portas da casa. Ele tinha que ser comido assado, não podia ser de outra maneira, não podia ser frito, assado. Ele tinha que ser comido com a erva amarga, que fala do sofrimento de Cristo. Ele tinha que ser comido pelas pessoas em pé, vestida, cajado na mão, calçadas, pronta para sair, pronta para viajar. E ele tinha que ser comido todo. Se uma família era pequena, não podia comer um cordeiro, ela tinha que convidar outra família para vir comer junto com ela. E o que sobrasse do cordeiro tinha que ser queimado. Portanto, o cordeiro era um animal proeminente na Páscoa. Paulo pega toda essa figura do Antigo Testamento e ele aplica aqui no livro de Coríntios, ele diz: ó, Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Vocês já imaginaram
aquele símbolo que se encarnava no animal. Paulo fala, Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. João, na primeira, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, ele fala, o Senhor disse, eis o Cordeiro de Deus. Quando ele via Jesus vivo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse também, Jesus é chamado de Cordeiro várias vezes. Portanto, em Jesus, que é a nossa Páscoa, se encarna uma semana de Páscoa que tinha no Antigo Testamento, 7 dias. Todo aquele movimento, toda aquela festa, milhares de judeus em Jerusalém participando. Vinha judeus de Israel e vinha judeu também da dispersão, fora de Israel, que morava em outras províncias, e até mesmo no continente. Vinha judeu da África, vinha judeu da Ásia, tudo estava em Jerusalém, porque era uma festa masculina. Se você ler no Deuteronômio capítulo 16, verso 16, diz que todo varão tinha que comparecer essas 3 festas, e a Páscoa é a primeira, que menciona lá. Mulheres não eram obrigadas a ir, aquelas que iam, é porque eram piedosas, amavam muito o Senhor, mas o homem era obrigado a estar ali. E diz lá, não pode comparecer com as mãos vazias. Tinha que vir trazendo presente, trazendo um animalzinho para sacrificar no templo. Quem era mais pobre, armava lá um quebra-cabeça, um urubu que trazia um animal. Na verdade, tinha que ser animal vivo. O quebra-cabeça mata. Tinha que ser um urubu, algum tipo de armadilha que pegava um casal de pombos vivo. Quem era pobre? Quem era um pouco mais rico, traz uma ovelha. Quem era mais abastado ainda, traz um vinho. Mas qualquer desses animais tinha que ser perfeito. Não podia ter quebradura, olho cego. Se fosse um pombo, não podia ter uma asa quebrada, não podia ter 2 cores, tinha que ser perfeito. Porque era tipo, não tipo, mas símbolo da pessoa de Cristo. Tipo é seres humanos. José era um tipo de Jesus, Moisés também tipo de Jesus, Abraão tipo de Jesus. Mas quando é animal, é um símbolo. Esse animal simbolizava a pessoa de Cristo. O que a gente vê na Páscoa? Eu coloquei no título aqui, Cristo, nosso Cordeiro Pascual. O que a Páscoa representa para a gente? Ou representava para Deus? 4 coisas que eu gostaria de falar aqui nessa noite. Primeiro, liberdade. A Páscoa, ela representa muito bem essa ideia de liberdade. Deus pega um povo cativo no Egito, 430 anos ali, pelo menos os historiadores, 215 anos, feito cativo, escravo de Faraó, e Deus os liberta através de Moisés como um forte e poderoso. Portanto, a ideia de liberdade, ela é patente, ela é muito latente na Páscoa do Senhor. A gente vê isso também em Cristo. Se o Filho vos libertar, João 8,32, verdadeiramente sereis livres. Portanto, quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, nosso Cordeiro Pascual, está livre, livre do pecado, livre da morte eterna, salvo em Cristo Jesus. Nosso Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele faz isso conosco, nos liberta. Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 1, para a liberdade como Cristo nos libertou. Não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ele estava falando de mecanismo da lei, de circuncisão, de guardar o sábado. Portanto, algo religioso. E quantas religiões hoje que escravizam os seus adeptos? Quantas religiões? Eu gosto dos batistas por isso, porque aqui fala-se em liberdade, e a gente respira liberdade. Eu conheço igrejas que quando o crente sai de uma para outra, os irmãos daquela antiga igreja passam perto dele e não cumprimenta mais, não dá mais a paz do Senhor, né? Fica de mal. Isso não é ser livre, irmãos. Isso é escravidão.
Lemos também em Colossenses capítulo 1, verso 13, diz que Ele nos libertou, esse Cordeiro Pascual, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Somos libertos de Jesus. Se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se perdoou. Portanto, liberdade que a gente vê na Páscoa também se encarna perfeitamente na pessoa de Cristo, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus. Amém? Amém? Graças a Deus por isso. Há pouco tempo eu vi uma imagem no Facebook que mostrou muito bem isso. Pessoas do zoológico pegou um gorila, colocou no vajal, andou com ele vários quilômetros e levaram até o seu habitat para soltar. E aquele animal, quando abriu o vajal que soltou, tinha uma equipe de 4 ou 5 pessoas do zoológico, funcionários do zoológico. Ele caminhou assim uns 5, 6 passos para frente. Alguém disse uma palavra dele na casa, ele voltou, foi lá, abraçou a principal mulher, eu creio que a médica dele, sei lá, a domadora dele, ele foi lá e abraçou ela, certo? Ela beijou também ele, e ele saiu, foi embora, foi caçar os seus pais, seus colegas. Liberdade. Na bandeira do meu estado, de Minas Gerais, tem uma frase que diz o seguinte: liberta que serás também. Diz que significa liberdade, ainda que tardia. Nenhum ser humano, irmãos, nenhum animal, nenhuma criatura gosta de cativeiro. Quando eu era rapaz novo, eu prendia passarinho, canário, passo preto. Tinha alguns desses que machucavam todinho batendo na gaiola, queria todo em volta do bico. Você soltava, saiu o ar. Prisão não é para as criaturas de Deus, elas não gostam. Principalmente o ser humano. O ser humano não gosta de cativeiro, quer ser livre. Em Cristo nós podemos ser livres. Em Cristo nós somos livres. Liberdade. Em segundo lugar, a Páscoa representava também fidelidade divina. Deus fala em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, Deus fala: olha, com Abraão, a sua descendência será cativa 400 anos, mas eu julgarei o povo pelo qual os fará cativo. E ele, depois de 400 anos, sairá também. A Bíblia fala que no ano que ele deu 430 anos, o de Deus foi liberto, saiu do Egito. Deus cumpriu a sua promessa, Deus foi fiel. Eu gosto muito do livro de Josué, no capítulo 23, verso 14, diz o seguinte: olha, nenhuma só das suas promessas deixa de cumprir. Josué fala com o povo. Depois que o povo estava na terra, depois que cada um tinha sua pedaço de terra, depois que cada um estava na sua própria tribo, todo mundo ali acomodado, agora iam viver as suas vidas, Josué fala com eles: olha, nenhuma das promessas de Deus deixou de ser cumprida. Todas as promessas de Deus se cumpriram em você. Paulo fala que em Jesus, as promessas de Deus têm nele o sim. O sim de Deus para todas as promessas que Deus tem nos feito está em Jesus. Ele é o sim de Deus e ele é o Cordeiro Pascual. Portanto, irmãos, Deus é fiel e Deus tem cumprido a sua palavra a nós através do seu Filho, o Cordeiro Pascual, o Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel. Não há nenhuma promessa de Deus, nem haverá aquelas ainda que não foram cumpridas, que Deus deixará de cumprir. Todas em Jesus têm sim. Todas serão cumpridas, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Em terceiro lugar, irmãos, segurança. A Bíblia fala que o anjo da noite, o anjo da morte, ia passar meia-noite em cima do Egito.
E Deus fala: pega o sangue do cordeiro no sopa e passa nas ombreiras da porta. Aonde estiver o sangue do cordeiro na porta, o anjo da morte não entrará. Isso é segurança. Somos seguros em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele diz: a ovelha que meu Pai me deu, ninguém me arrebatará da minha mão. Ninguém toma uma ovelha do Senhor Jesus Cristo. 1 João capítulo 1, versículo 5, escuta, capítulo 5 e versículo 18, no finalzinho dele tem uma frase que eu gostaria que os irmãos meditassem comigo aqui agora. Primeira carta de João, capítulo 5 e versículo 18. A última carta diz o seguinte: vamos ler o versículo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. O que diz o restante? E o marido não peca. A minha esposa, que está aqui essa noite, ela tem que parece uma espécie de diálogo com o espírito da nossa rua, pelo menos frequenta o espiritismo. E quando alguém falou que essa mulher espírita, e ela chegou em casa com uma camarada: bem, será que ela pode fazer alguma coisa para mim, para pegar? Eu abri esse texto e disse que fosse para ela: olha, quem é de Deus, mal nenhum pega nele. Deus não permite, o diabo não toca naqueles que são de Deus. Há vários casos lá na Bíblia, mães de santo, que às vezes alguém paga para ela fazer um despacho para o crente. Ela diz: não faço. Aquele ali é crente, eu faço, não pega nada nele. Porque Deus protege os seus irmãos. Segurança total. Salmo 91, de 1 a 4. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, verso 2: Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro, e a sua verdade é cabeça e broquel. Estarás seguro. Há segurança para o crente em Jesus Cristo. No mundo, nós não temos segurança. No dinheiro que você tem na Caixa Econômica Federal ou qualquer banco, a gente não tem segurança. Qualquer hora, esse dinheiro pode desvalorizar. Através de uma mexida do governo aí, pode desvalorizar. Aliás, nos planos econômicos passados, teve pessoas que se mataram, suicidaram. Homens fazendeiros, ricaços, milionários, de repente, da noite para o dia, o governo fez um plano econômico mirabolante, e aquele homem que era rico ficou pobre, levou um revólver no meio e se matou. Não há segurança econômica, não há segurança também física. As pessoas vêm das casas presas através de grade. Não há segurança em mundo, espécie nenhuma nesse mundo. Esse mundo nós estamos à deriva, mas em Jesus Cristo há segurança. Ele nos segura, Deus nos segura de Jesus. Se alguma coisa acontecer conosco, foi porque Deus quis. Não foi falta de poder, não foi falta de graça, foi porque Ele quis, como aconteceu com Jó. Mas se Deus não quiser, e em Cristo Jesus, nós temos segurança total. Irmão, em quarto lugar, e último, na ceia, nós vemos também um povo que pertence a Deus. Os hebreus foram tirados do Egito como um forte poderosa, e Deus fala na sua palavra para nós: esse povo é meu, esse povo me pertence. Nada vai tocar neles, não. Quem tocar no meu povo, toca no dos meus olhos. Portanto, há um ensinamento na Páscoa, e também ela reverbera com o Senhor Jesus Cristo, de pertencimento. Nós pertencemos a Deus.
Em vários lugares a igreja é chamada como povo de Deus. A expressão se repete várias vezes no Testamento, em Cristo. Essa pequena frase, em Cristo, vocês não sabem a abrangência que ela tem espiritual. O crente que está em Cristo está seguro, está protegido, está debaixo das asas do Todo-Poderoso. Nada pode tocá-lo sem a permissão de Deus. Nada pode tocar sem a permissão de Deus. Em Cristo nós estamos seguros. Em Cristo nós pertencemos a Deus. Em Cristo nós somos o povo de Deus. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o noivo. Em Cristo nós temos segurança total. Nós pertencemos a Deus. Que coisa maravilhosa quando um casal se casa. Eu me lembro disso comigo e minha filha aqui. A gente estava uma vez sentado na rodoviária do Belo Horizonte, namorando, conversando. Ela olhou para mim e disse o seguinte: olha, eu sinto tanta segurança com você. Eu disse: muito obrigado. Geralmente, quando a moça confia no seu noivo, no seu marido, quando a mulher, ela tem confiança. Na verdade, uma coisa principal das mulheres que elas buscam no casamento é segurança. Vocês sabiam? Enquanto o homem pensa em sexo, a mulher busca segurança. Quando ela tem um filho, é porque ela quer segurança no futuro. Se o marido morrer, ela tem um filho para proteger no futuro. Elas buscam segurança financeira, segurança espiritual, segurança física, segurança emocional. Não é verdade, moça? Não é verdade, senhora? É em Cristo, o crente, por mais fraco que seja, por mais débil que seja, por menor que seja, nós temos segurança em Deus e em Jesus. Estamos seguros. Para terminar, irmão, gostaria de contar uma história muito interessante. Porque tinha um homem que era carpinteiro, ele tinha um filho na idade pequeno ainda, e ele pediu ao pai que fizesse para ele um barquinho, que ele queria brincar no lago, no pequeno lago da sua casa, com aquele barquinho. E o pai, como era carpinteiro, fez um barquinho muito bonito, muito perfeito, pintou, fez tudo o que deveria fazer com o pai e deu o filho de presente aquele barco, aquele pequeno navio. E o filho foi para o rio, brincando com ele, de repente ele estudou, a correnteza levou e o barco foi embora. Chegou em casa e falou: pai, a água levou o barquinho. Não, filho, não preocupa não. No futuro a gente pagou. Certo dia, o pai e o filho andando na cidade, viu o barco na vitrine. Entraram e falaram assim: olha, esse barco é meu. Meu pai fez esse barco. Esse barco Deus fez para mim. Aldônio, infelizmente eu não posso dar para vocês esse barco, porque eu comprei. Aí o homem, o pai, comprou o barco novamente. E a criança sai com o barco na mão e dizendo assim para o barco: agora você é meu duas vezes. É meu porque meu pai te fez para mim. E é meu porque meu pai te comprou para mim. Irmãos, o crente não pertence a Deus só duas vezes, três vezes. Nós somos dele porque nos fez sua imagem e semelhança. Nós somos dele porque nos comprou por Jesus. Diz a Bíblia que não foi com ouro nem com prata, mas pelo próprio sangue do Senhor Salvador Jesus Cristo. E nós somos dele por direito de preservação. Deus nos preserva a cada dia em Cristo Jesus. Fiquemos de pé. Palavra com o pastor. Obrigado, pastor.